Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, quinta-feira, dia 17 de dezembro de 2020, o dia que o Senhor já tornou realidade sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, sobre os teus queridos, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, você tenha uma quinta-feira, estamos às vésperas de comemorarmos o Natal, que o Senhor esteja trabalhando a tua vida e que você, claro, dentro desse contexto que nós estamos vivendo, você possa viver dias, momentos maravilhosos com os teus amados. Em nome de Jesus será uma grande bênção para a honra e glória do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor mais uma vez, comentar um pouquinho e depois estaremos orando pela nossa casa, pela nossa família. Em nome de Jesus. Bom dia, Amanda. Bom dia, Raquel. Bom dia, Raquel. Estou orando por você, hein? Hoje é um grande dia. Em nome de Jesus, o Senhor está na direção de todas as coisas na tua vida, Raquel. Um beijo. Estou orando, hein? Estou orando desde ontem. Desde ontem, madrugada, eu estava orando por você. Deus abençoe. O Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a vida do Fábio, também a irmãzinha Débora, o Cris, sobrinho Daniel, Deus abençoe. Hoje sim. Amém, glória a Deus. Raquel, Deus abençoe, viu? O Senhor esteja na direção de todas as coisas na tua vida. Tudo bem, Amanda? Bom dia minha tia Rosália também. A presença, o poder, o mover de Deus. Que a Amanda também. Fábio, seu esposo. Família do Fábio, família da Amanda, o Senhor esteja sobre todos vocês, em nome de Jesus. Seja aí uma quinta-feira abençoada, em nome de Jesus. Estou orando também pela Amanda, pelo trabalho, pelos negócios, em nome de Jesus. Também pela Eva, mãe da Raquel, também pela Rosângela, mãe da Amanda, né? O Senhor esteja sobre a vida de vocês também, nos negócios, no trabalho. Não foi um ano fácil para ninguém. Ninguém mais do que eu sabe disso, né? Eu trabalhava numa clínica, eu tive que sair da clínica exatamente porque simplesmente o meu trabalho dentro daquilo que eu faço não estava condizente com o momento que nós estamos vivendo. Então você imagina, e eu sei o que é isso. Então estamos orando, colocando diante do Senhor em nome de Jesus, né? Não é fácil. Mateus capítulo 7. Nós estamos lendo a palavra do Senhor, Mateus capítulo 5, 6 e 7, falando sobre o Sermão da Montanha, né? Só para você lembrar, lá no comecinho, quando eu falei na introdução de Mateus, só para você lembrar, não vou tocar no assunto, né? Mas só para você lembrar, Mateus, ele está escrevendo, né? Ensinando a sinagoga de Antioquia. Antioquia ficava do lado, vamos chamar assim, né? Porque Israel fica geopoliticamente falando no centro de três continentes, né? Continente asiático, continente africano e continente europeu. Então Israel está aqui. Mateus escreveu, obviamente, depois da morte, da ressurreição e da volta do Senhor Jesus para o seu trono, para o seu ambiente de glória. E Mateus, fugido, né, como todos estavam fazendo naquele momento, Mateus vai para a região da Europa, lá em Antioquia, aquela região ali, limítrofe ali, Europa, Ásia, Eurásia, né? Como hoje em dia a gente aprende na escola, né? Uma região, um continente seria chamado Eurásia, né? Antioquia. Você tinha duas sinagogas muito importantes. A sinagoga de Alexandria, região do Egito, região da África, e você tinha a sinagoga de Antioquia, região da Eurásia, né? Europa mais ou menos ali limítrofe com a Ásia. Então, Mateus está falando, está oficiando a Deus no ambiente judaico, numa cultura hebraica, tá? Então, tudo aquilo que Jesus está falando aqui, Mateus pontua dessa maneira, sublinha dessa maneira os ensinos de Jesus, porque Mateus mostra Jesus como um rei,
E se ele mostra Jesus como rei, ele está mostrando o reino e o que significa o reino. E o que nós devemos fazer como súditos desse reino. Tá? Então, Mateus capítulo 7 dá continuidade dessa linha de raciocínio. Mateus 1, 2 e 3 fala da biografia de Jesus. Mateus 4 sai da biografia entrando no início do ministério do Senhor Jesus e da sua decisão, agora, através do seu batismo, com certeza, a sua decisão em viver numa limitação humana. Ele toma uma decisão. Ali está sacramentada a decisão dele. E aí ele vai para o deserto ele foi impelido pelo Espírito Santo para ir para o deserto para ser tentado pelo diabo. Então, quando Jesus começa, Mateus capítulo 5, ele fala da justiça moral. Mateus 6, ele fala da justiça religiosa, eu poderia dizer a prática, como eu devo praticar esse reino no meu cotidiano, no meu dia a dia. E vai passando pelo capítulo 7. No capítulo 7, do versículo 1 a 6, o Senhor toca no julgamento, fazendo alusão, uma ampliação de Mateus capítulo 6, versículo 12, que diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Mateus 7, versículo 1 diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, pois o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? E aí Jesus está, claro, de maneira muito exagerada, de maneira superlativa, ele fala assim: por que você teima em querer enxergar um cisco no olho do teu irmão e você não se apercebe de uma trave no teu olho, ou seja, um poste, né? Trave, poste roliço, um tronco grande roliço, você não vê um tronco no teu olho e você fica preocupado com o cisco no olho do outro? Diz assim: porque, ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então é aquilo que a gente vem conversando. O Senhor Jesus não está falando que nós não podemos julgar. O que nós devemos fazer, como a maioria prega a respeito, e existe até uma cultura, né, como se fosse um ditado popular: olha, Deus não permite que julgue ninguém. Não, não é verdade isso. O que eu não posso fazer é usar uma régua para julgar o outro e usar uma outra régua para me julgar. Por quê? Porque eu sempre sou misericordioso comigo, eu sou amoroso. Eu sei explicar, justificar porque eu cometi tal ato. Mas quando o outro faz, aí não tem para ninguém. Errou, sofre penalidade, eu sentencio, eu julgo e já condeno. Então o que Jesus está falando, e Jesus, claro, está falando na relação, na prática, no cotidiano, no dia a dia, de como nós deveremos enxergar o outro, como nós devemos tratar o outro e como nós devemos aferir aquilo que está ao nosso redor. Como Isaías: sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. Então, existe sim uma referência, existe sim, em alguns momentos da nossa vida, que nós somos até obrigados a julgar, nem que não queiramos. Por quê? Porque tem que aferir. Eu tenho que ter juízo de valor em tudo que eu faço, em tudo que eu vejo. Eu só não posso ser hipócrita. Eu só não posso enxergar o outro como pior do que eu. Como eu sempre falo para você, né? Nós somos malvados conscientes. Aqueles lá fora são malvados inconscientes, mas todos são malvados. Todos carecem da graça do Senhor. Todos carecem do amor e da misericórdia do Deus vivo. Todos. Porque todos nós, diz a palavra do Senhor, já estamos condenados, se não fosse o Senhor Jesus interferir na nossa vida. Então, dentro dessa lógica,
Jesus está falando, olha, vocês não devem julgar. E julgar, na verdade, é julgar conforme a nossa verdade. Conforme nós enxergamos o mundo. É muito diferente de enxergar o mundo pela lógica, pela lente de Deus, e assim aferir, e assim tecer um juízo de valor, se está certo ou está errado. Então, eu preciso sempre trabalhar, e eu sei que eu, naturalmente falando, não sou assim. Eu sempre quero julgar o outro. Tem gente que a gente nem olha, nem conhece direito. Só de olhar a fachada a gente já não gosta. Isso para o reino dos céus, isso não está prescrito, não é permitido. Por quê? Porque no reino dos céus eu tenho que me relacionar, eu tenho que conversar, eu tenho que aferir, não pela imagem, e nem tampouco pela motivação, porque eu não sei a motivação. Quem sabe a motivação, o coração, a intenção é Deus, não sou eu. Mas a Bíblia fala em Mateus capítulo 7, versículo 16, o seguinte: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Então Jesus está falando, olha, a gente pode aferir pelas evidências. Não é um preconceito, mas evidência, ou seja, andar com aquele irmão e no cotidiano, no dia a dia, a gente vai conhecendo a pessoa, vai vendo quem é. É diferente. Porque do outro lado também a gente tem aquele povo que diz o seguinte: ah, Deus conhece o meu coração. É lógico que Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o coração de todo mundo. A Bíblia fala que Jesus conhece o homem e sabe a sua intenção. A questão não é essa. A questão é que se Deus conhece o meu coração e eu me justifico nos meus erros, nas minhas falhas, porque Ele conhece o meu coração, mas a palavra do Senhor fala, Ele conhece o coração, mas a árvore, ela, pura e simplesmente, ela vai refletir a sua origem, né? Então uma árvore de, sei lá, de abacateiro vai dar abacate. Uma árvore de laranja vai dar laranja. Não tem como ser diferente. Então, pelos frutos, pelo cotidiano, a gente vai vendo a intenção e vai vendo como que a pessoa reproduz aquilo que ela sente, aquilo que ela acha. Daí a palavra do Senhor falar que a boca fala do que o coração está cheio. E quando na Bíblia fala assim, a boca fala do que o coração está cheio, não está falando apenas da palavra falada, mas é palavra com ação, palavra temperada com atitudes. Daí eu sempre falo para você que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente fala, principalmente nós que somos servos de Deus. Por quê? Porque para nós tudo está em torno e tudo é estabelecido. O nosso fundamento é a palavra. Se o nosso fundamento é a palavra e Jesus é a palavra, porque a Bíblia fala, Gálatas 4:4, que Jesus é o filho da lei, a lei produziu Jesus, ele é a lei encarnada, ele é o verbo que se fez carne, ele é a palavra encarnada. Então, significa que a palavra, para mim, ela é muito importante. Essa coisa de ficar falando palavra chula, né? Falando palavra assim, no momento do meu nervosismo e tal, isso aí precisa ser trabalhado na minha vida porque é muito importante. Porque eu me utilizo da palavra para poder manifestar, estabelecer e concretizar o reino dos céus aqui na terra. Isso através de mim e em mim e através de mim. Então isso é muito sério. Então quando Jesus diz assim, não julgueis, ele está querendo dizer que tem que haver o quê? Uma linha de raciocínio. Veja só o que fala 1 Coríntios capítulo 6, versículo 1 a 8. Diz assim: aventura-se algum de vós
tendo questão contra o outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Olha só o que Paulo está falando. Olha só a autoridade que o Senhor coloca sobre nós um dia lá no seu trono, lá na sua presença. E qual será a nossa tarefa em relação ao mundo? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Então veja só, uma das tarefas que o corpo de Jesus Cristo terá na presença do Senhor é ser juiz do mundo e dos anjos. É o que está dizendo aqui. 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 1 a 8. Quanto mais as coisas desta vida, entretanto vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Ou seja, se eu tenho uma coisa contra você, ao invés de eu ir com você, conversar, orar, colocar diante do Senhor, eu levo essa pendenga para o juízo estranho ao nosso contexto, estranho à palavra de Deus, ímpio, julgar a nossa pendenga, julgar os nossos conflitos. E Paulo está recriminando essa atitude. Por quê? Porque ele está dizendo em outras palavras, poxa, se vocês um dia estarão na presença do Senhor, diante da sua santidade, e vocês serão julgadores das atitudes no mundo e das atitudes dos anjos, quem dirá essas coisas pequenas que vocês convivem todos os dias? Vocês não têm capacidade para isso? Vocês não têm autoridade, vocês não têm maturidade para isso? Diz assim, entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para a vergonha, vou-lo digo. Então Paulo está falando com vergonha de nós. Não há, porventura, nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá o irmão a juízo contra o outro irmão, e isto perante incrédulos. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Então Paulo está envergonhado, identificando na igreja de Corinto tanta imaturidade, tanta infantilidade, de pessoas julgando um ao outro, com pendências, com situações. Só para você lembrar, a região de Corinto era uma região de navegação comercial muito grande, muito forte, a comercialização, né? Os contratos de comércio, de compra, de venda, de transporte de material de um lado para o outro. Acabei de falar, você está falando de uma região que é limítrofe, né, entre 3 continentes, então havia, sim, claro, questões comerciais, questões no sentido financeiro, material, mas que Paulo está falando, vocês são tão pequenos, vocês sequer sabem conduzir uma relação comercial, uma relação de família para com família, de irmão com irmão, precisando, né, recorrer ao ímpio, ao juiz, que não tem temor de Deus, que não conhece o Senhor, levar as pendengas, as pendências de vocês para os de fora. Que vergonha! Então, é claro que o Senhor está nos dando o quê? A linha de raciocínio, como nós devemos julgar, como nós devemos aferir se uma coisa está certa ou errada.
partir e através da palavra do Senhor. Veja só o que diz a palavra do Senhor, eu até anotei aqui, João 7:24. João 7:24. João 7:24 diz assim: não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Não julgueis segundo a aparência, mas sim pela reta justiça. E para terminar esse trecho, claro que a gente pode voltar outro dia, mas a gente vai andando. Versículo 6 diz assim: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-vos dilacerem. Primeiro, o Senhor Jesus está comparando aquele ambiente, aquela situação, né, com coisas que os judeus não gostavam, que eram os porcos e os cães. Os porcos porque eram animais imundos, se alimentavam de restos, de lavagem. E os cães porque eles andavam em matilhas, né, em bandos, e eles eram perigosos. Por quê? Porque eram cães selvagens, tá? Não é esse cachorrinho doméstico, nada disso. Era um outro perfil de cachorro da época. Então ele fala assim: não deis aos cães o que é santo, e nem lanceis ante aos porcos as vossas pérolas. Por quê? Porque ele está comparando com animais que eram abrutalhados, broncos, completamente. Virar uma lata de lixo ou virar um lixo, sem saber se era comida, se não era comida e tal. Assim o Senhor Jesus está comparando as coisas do reino. Então, primeiro ele fala para não julgar. Primeiro ele fala para ter ponderação, para ter maturidade, nos utilizarmos de uma balança, né, para poder pesar as situações, as circunstâncias, com equidade, ou seja, com princípio de equilíbrio. Como? Através da palavra de Deus. Eu e você, pessoalmente falando, não temos essa condição. Mas a palavra de Deus, ela norteia o que é certo e o que é errado. Depois ele já, dentro dessa linha, ou seja, dentro da linha do discipulado, da relação, de ensino, ele está dizendo o seguinte: nem deis aos porcos e cães pérolas, porque para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Então, Jesus está falando que a gente também tem que aferir até onde a gente vai. Até onde a gente vai conversando, vai... Por quê? Porque a rejeição, ela já é uma coisa natural. Falar de palavra, de Bíblia, ler Bíblia, né, de maneira assim como a gente vai fazendo todo dia um pouquinho, já não chama aos olhos a curiosidade, o interesse da maioria das pessoas. Isso já é natural. Agora, fora isso, existem aqueles que você vai conversar, que você vai ensinar, que você vai evangelizar, e essas pessoas não vão querer realmente nada com a situação. Claro que existe aquela rejeição de momento, né? Eu rejeito hoje, eu rejeito amanhã, mas vai chegar um dia que a ficha vai cair. Isso é uma coisa. Tem outros que a gente vai falar e vão rejeitar, a tal ponto que vão até, em algum momento, até se colocar em contrário, mas completamente contrário, que é a impressão que te dá que quanto mais você fala, mais essa pessoa está pecando contra. Por quê? Porque está falando impropérios, porque está falando de uma maneira até violenta, chula, sobre as coisas de Deus, aí você vai distanciando. Então Jesus está falando que nós precisamos aferir isso também, ou seja, termos discernimento, termos uma compreensão que nem todos estarão completamente receptivos. Isso faz parte. Então nós temos que trabalhar tudo isso para que nós estejamos saudáveis e não ficar insistindo.
até que chega um ponto, né? Por exemplo, Lucas capítulo 10 e Lucas 9 e Lucas 10, fala da saída dos 70, indo de cidade em cidade por regiões que o Senhor ainda Jesus passaria. No capítulo 10, diz assim no versículo 8: quando entrardes numa cidade, e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos o que nela houver, e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai. Até o pó da vossa cidade que se nos pegou aos pés sacudimos contra vós outros. Não obstante sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ou seja, está prescrito pelo Senhor que nós devemos apregoar o reino dos céus em todos os lugares. Nós chamamos de evangelização. Mas haverá dois tipos de rejeição. Aquela rejeição que é temporal, que é circunstancial naquele momento, mas que depois a pessoa terá realmente a compreensão de Jesus Cristo, de salvação, perdão de pecados, arrependimento. E haverão outras pessoas que estarão realmente contrárias e pronto. Como aferir? Não sei. O que eu tenho que fazer é falar do reino dos céus. Obviamente que vai chegar no momento em que um grupo será mais fácil de identificar do outro grupo. Por quê? Porque pelo andar da carruagem, pelo dia a dia, pelo cotidiano, como Jesus está falando aqui, olha, vocês vão na cidade, vocês vão ficar lá, vocês vão dormir lá, vocês vão comer lá, vocês vão jantar, vão almoçar, ou seja, vocês vão andar juntos. Então haverão pessoas que receberão vocês em paz, outros não. Aqueles que não receberem vocês em paz, em dado momento, vocês vão sacudir o pó, a poeira daquela cidade e vão falar que o reino dos céus está chegando, como juízo e não por justiça. Justiça é quando a pessoa aceita, recebe, é a justiça do Senhor se manifestando. Juízo é quando a mesma palavra, ela estabelece um resultado, função do sentimento do coração de quem está recepcionando. Ou seja, juízo. Por quê? Porque é para julgamento. E é exatamente o que acontecerá com uns e com outros. Então a palavra do Senhor diz, e a gente precisa sempre pontuar e temperar, com muita sabedoria e maturidade, de que nós devemos sempre falar, sempre expressar, ao mesmo tempo sabendo que nem todos serão muito receptivos. Dos que não serão receptivos, uma parte, com certeza, lá na frente, se converterão, estarão mais favoráveis, e outros em nenhum momento. Mas cabe a mim e a você expressarmos, falarmos, manifestarmos. Por quê? Porque alguns também usam esse texto para poder, texto fora de contexto, como pretexto para poder justificar-se. Isso é errado, isso é pecado. E sempre lembrando o seguinte, que na minha boca, minha maneira de ser, da minha maneira de me pronunciar, de me manifestar, precisa ser aquilo que diz a palavra do Senhor. Eu já estou acabando. Colossenses capítulo 4 diz assim, Colossenses 4, versículo 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Temperada com sal. A Bíblia já fala lá em Mateus, a gente já leu a respeito, que nós somos o sal. E o que é temperada com sal?
não pode ser nem mais nem menos. Né? Lembra que eu falei para você? Ninguém vai falar para, ai, que comida boa, que sal é esse? Não, sal é sal. Sal sempre vai trazer uma diferença. Mas o sal precisa estar na medida. Então eu tenho que saber o momento de falar, como falar, a entonação de voz, as palavras que eu vou usar, porque às vezes eu estou falando uma verdade, mas de maneira errada, no momento errado, no tempo errado. Ah, mas as pessoas geralmente mal educadas e soberbas, geralmente elas falam assim, né? Elas dizem o seguinte: ah, mas eu sou assim. Deus, aí vem aquela, Deus conhece o meu coração, que tiver que falar, eu vou falar mesmo. Não, você está sendo mal educada. Você está sendo irresponsável. Porque a palavra de Deus, ela sempre vai trazer cura, saúde, exortação, com certeza. Sempre nós seremos exortados, mas exortados com brandura, com amor. Lembra daquilo que Jesus faz junto às igrejas do Apocalipse. E que João escreve lá o Apocalipse e mostra muito bem isso. O que Jesus fala em relação a todas as igrejas? Ele diz o seguinte, ele começa assim: conheço as tuas obras. Eu sei que você não se deixa contaminar. Ou seja, o Senhor Jesus primeiro exalta as qualidades, as características favoráveis. Depois ele diz, porém tenho contra ti o seguinte, aí exorta. Depois ele diz no final, mas bem-aventurados, mais felizes, aqueles tal, e traz aquela palavra de ânimo, de cura, de saúde, de restauração. Então eu tenho que sempre ser assim, porque o Evangelho é boa notícia, não é notícia ruim. Não é tristeza, não é angústia, o Evangelho é alegria, felicidade, é vida abundante, é cura, é restauração, é boa notícia. E boa notícia é boa notícia e pronto. Agora, dentro disso tudo, tem o desenvolvimento, tem a exortação, tem a edificação, tem o ensino, tem o consolo, tem o conforto, com certeza, mas tudo em medida. Diz a palavra do Senhor em Provérbios 15, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estutícia. Então, eu tenho que saber falar. Eu tenho que saber a hora de falar, como temperar aquela palavra, de acordo com o meu público, de acordo com o meu ouvinte, de acordo com aquele que está ao meu lado. Sempre entendendo que eu sou um instrumento de Deus na vida do outrem. Sempre entendendo que eu sou Jesus pequeno, né? Eu sou um cristão, significa pequeno Cristo, né? Ou seja, eu sou ungido para isso. Eu fui enviado para isso. Eu sou um missionário, uma missão nesse sentido. Então, nem julgar de maneira inconsequente, também não ficar cheio de amor, cheio de paz e amor, sem olhar as questões importantes da vida, mas aferindo, tendo juízo de valor e, ao mesmo tempo, saber que sempre haverá uma rejeição, é natural. Só que existe rejeição e rejeição. Mas da minha parte, eu tenho que ter uma palavra branda, e como diz lá em João 7,24, não julguei segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Sempre com conhecimento, entendendo a vida do outro, me colocando no lugar do outro, para saber o que ele está sentindo e por que ele fez o que fez. Lembra que eu falei para você? Eu faço o que faço porque penso o que penso. Já diria o filósofo, né? Eu faço o que faço porque penso o que penso. E eu preciso aferir. Então, viver o reino no cotidiano não é fácil. Exige de mim posicionamentos, mas também exige de mim conhecimento, primeiro, de Deus,
aprofundadamente conhecimento de mim, dos meus limites, dos meus defeitos, das minhas transgressões, dos meus pecados, da minha concupiscência, para depois aferir aquilo que está ao meu redor. Amém? Glória a Deus, vamos orar, porque amanhã tem mais. Amanhã às 10 horas estou de volta em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, nossa casa, nossa família, minhas tias, meus pais, Dona Nadir, seu Toninho, Dona Dária, seu João, Bispo Antônio, todos os queridos aqui, Márcia, Fábio, Luiz Henrique, todos familiares, Kátia, Sônia, todos, vamos nos colocar diante do Senhor em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te louvo e te agradeço por cada servo teu, cada família aqui representada. Senhor, visita os nossos lares, as nossas famílias, curando, restaurando, e que nós possamos viver através do teu Santo Espírito, por causa do teu Santo Espírito, no derramar do teu Santo Espírito, viver tempos de amadurecimento, de sabedoria, de conhecimento, de entendimento, de maturidade. Senhor, trabalhe o nosso interior e que nós possamos amadurecer, ó Deus, na nossa maneira de ver, enxergar aquilo que está ao nosso redor, com muito temor a Ti, trabalhando a cada dia para nos forjarmos, nos capacitarmos, nos libertarmos, para sermos curados, restaurados, e aí então vivemos exatamente aquilo que o Senhor tem sobre nós através de nós. Visita as nossas casas, nossas famílias, nossos queridos, todos que estão aqui, como a Eva, a minha tia Alzira, a minha tia Rosária, todos, a graça, a glória, a presença, o poder de Deus, aqueles que estão trabalhando os seus negócios, suas vendas, seus empreendimentos, como a Raquel, que hoje estará aí conversando a respeito de trabalho, de uma nova etapa na sua vida. Senhor, derrama-te, vem com a tua cura, com a tua saúde. A Amanda, os seus negócios, sua mãe, em nome de Jesus, derrama-te com a tua saúde, com a tua cura, com o teu bem-estar, com a tua prosperidade, com o teu sucesso. Nós repreendemos, Senhor, a dificuldade financeira, material, e declaramos o mover do Senhor, a capacidade financeira, material, de fazer frente às responsabilidades. Senhor, derrama-te sobre nós, torna-nos, ó Deus, frutíferos nessa área, e nós daremos ao Senhor toda a honra e toda a glória. Derrama-te sobre o nosso país, derrama-te, ó Deus, sobre o nosso povo, essa pandemia. Tem misericórdia da nossa terra, cura, visita, restaura, liberta, perdoa-nos no nosso pecado, na nossa transgressão, sara a nossa terra, e nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória, porque nós somos teus, o Senhor é nosso, e nós queremos refletir a tua glória, a tua presença em tudo que fizermos, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Amém? Glória a Deus. Que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e de nada nós teremos falta. Até amanhã. Deus abençoe e fique na paz. Tchau, tchau.